Fala, galera do Pensar Contabilidade, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou fundadora e CEO da Nuconte, também líder do movimento Contabilidade Sem Chatice. Eu sou contadora, sou pós-graduada em controladoria e meu objetivo e meu propósito de vida é propagar a contabilidade consultiva por todo o Brasil. Vou falar o que é contabilidade consultiva, mas deixa eu rapidamente explicar o que é o movimento Contabilidade Sem Chatice. É a união de contadores que cansaram de ser o mal necessário das empresas. É aqueles contadores que valorizam a contabilidade como ciência da riqueza que ela é. É aqueles contadores que querem lutar para serem essenciais na tomada de decisão das pequenas empresas. Vocês, estudantes que estão assistindo aqui essa palestra, podem até estar se perguntando, né? Poxa, mas a gente sabe, né, que o contador é aquele que cuida do patrimônio das empresas, é aquele que auxilia as empresas na tomada de decisão. Então, por que vocês estão defendendo isso, né? Já que é algo que é natural. Pois bem, não é tão natural assim. Infelizmente, quem decide empreender em contabilidade, né, quem ali forma no curso de Ciências Contábeis e vai decidir abrir o seu próprio negócio, abrir o seu próprio escritório de contabilidade, acaba vendo que as coisas não são tão fáceis assim. Infelizmente, quem decide empreender em contabilidade acaba encontrando pelo caminho o que eu chamo da lama da hiperburocracia estatal. Você acaba tendo o seu papel de contador como médico das empresas sendo completamente desviado para o cumprimento de obrigações acessórias, para cuidar apenas das entregas, das guias, da folha de pagamento e de todas as obrigações que precisam ser cumpridas e entregues para o governo dentro do prazo. Isso acaba afastando o relacionamento do contador com o seu cliente e isso, a consequência disso é uma série de problemas que a gente enfrenta na prospecção, desde desvalorização, né, onde a gente tem ali uma concorrência muito grande, um leilão de preços pelos honorários, ou seja, vence aquele contador que ofereceu o menor preço, até o mau relacionamento com esses clientes, de forma que esse cliente, ele sempre vai ter uma relação difícil, uma relação onde ele te considera o mal necessário da empresa dele, e o nosso objetivo é justamente construir uma jornada para que a gente possa passar desse papel de mal necessário para os verdadeiros médicos das empresas, para os verdadeiros cientistas da riqueza. Eu vou falar nessa palestra sobre as 7 tendências do mercado contábil para os anos de 2021 a 2031, ou seja, para esta década que estamos vivendo, mas eu também queria mostrar para vocês um vídeo que eu acho que define muito bem qual que é o objetivo da contabilidade consultiva e por que ela está sendo tão falada ultimamente no mercado e por que também ela é tão difícil na prática de ser aplicada, dado que a gente está mergulhado no nosso mar, na nossa lama de burocracia. Então, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês e aí a gente dá sequência na nossa palestra. Oi, contador. Faz tempo que a gente não se vê. Eu estou com saudades. Você tinha sonhos grandes quando começou. Lembra? Por que você se perdeu no caminho? Eu sei. A hiperburocracia estatal é cruel e te afoga. Mas até quando você deixará que isso seja uma desculpa para não seguir aquilo que você sempre sonhou? Sabe quem eu sou? Eu me chamo Contabilidade Consultiva. Alguns poucos contadores me chamam de a ciência da riqueza. Eu sou a verdadeira contabilidade que você jurou defender. Juntos, nós podemos mudar o Brasil, mas enquanto estivermos separados, você continuará sendo visto como um mal necessário pelas empresas, os seus clientes. Eu vim para dizer que você, contador, é o médico que toda empresa precisa. Por isso, você deveria ter vergonha de se esconder atrás de obrigações fiscais e tributárias. Onde está escondido o cientista da riqueza dentro de você? Aquele profissional capaz de ajudar as empresas do Brasil a gerar riqueza e transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. Você é esse profissional, sabia? Saiba que eu estou aqui, à sua espera. Mesmo que você ainda não tenha percebido, eu sou a ferramenta para os contadores que querem mudar o mundo. Como você quer ser reconhecido?
intenso o vídeo, né? E aí eu volto a perguntar a mesma coisa que o vídeo perguntou para vocês. Como que vocês querem ser reconhecidos no mercado? E para isso, vocês precisam sair dessa bolha onde vocês estão aí dentro da faculdade e começar a ampliar os horizontes, começar a entender como que funciona esse mercado no qual vocês estão se ingressando, né? Bom, assim, a primeira coisa que eu vou falar sobre essas 7 tendências é uma coisa que acaba levando a um outro assunto polêmico, que é a substituição do trabalho do contador por tecnologias, por inteligência artificial, entre outras coisas que a gente sempre tem ouvido falar por aí. Vocês já devem ter falado sobre uma possível extinção do contador. Esses estudos já foram mentidos, desmentidos, já foram desmascarados, já foram provados. Então, o fato é que a gente não pode ser, digamos, arrogantes a ponto de achar que o mercado contábil não vai sofrer grandes transformações nesses próximos 10 anos, como sofreu nos últimos 10, né? Então, 10 anos atrás, a gente não falava sobre contabilidade online, né? Que, inclusive, hoje nós temos, no Brasil, o maior escritório de contabilidade online da América Latina, que atende centenas de milhares de empresas, né? E isso, a tendência é que, com as próximas mudanças que a gente vai presenciar, que a gente vai vivenciar na economia do nosso país, é que esse tipo de serviço, né, onde a empresa ela tem uma contabilidade no estilo self-service. Como é que funciona isso? A empresa ela aperta basicamente um botão e sai do lado de lá uma guia para ela poder pagar. É claro que isso não é realidade hoje no nosso país, é muito mais comum isso acontecer em países como os Estados Unidos, onde a gente tem softwares, né, que uma vez que você integra ali o movimento financeiro da empresa e essas movimentações bancárias, com um apertar de botão, já sai ali qual que é o valor do imposto que essa empresa precisa pagar. No Brasil, isso não é possível porque a nossa legislação tributária ela é bastante complexa. Porém, a reforma tributária está aí, né? Então, não sei se você vai também estar vendo esse vídeo aqui em 2025, em 2028, mas o fato é que agora, em 2021, a reforma ela ainda é uma proposta. Mas eu acredito que esse é um caminho sem volta. E que se não for na primeira metade dessa década, na segunda metade, certamente, a gente vai caminhar para uma simplificação tributária, ou seja, vai reduzir de forma drástica não necessariamente a carga tributária que as empresas pagam, mas a quantidade de declarações e obrigações acessórias que precisam ser entregues, já que o Brasil, para se tornar uma economia potente, competitiva, é preciso que haja uma atmosfera, um ecossistema que seja bom para o pequeno empreendedor. E a gente sabe que no Brasil empreender é uma coisa bem hostil, porque são tantas legislações, alterações dessas legislações e uma complexidade tributária tão grande que isso faz com que o pequeno empreendedor acaba sonegando impostos sem nem saber que está de fato sonegando, porque são tantas detalhes que precisam ser observados, que muitas vezes, obviamente, tem aqueles que fazem de propósito, mas tem aqueles que nem sabem que eles deixaram de pagar algum imposto sobre alguma operação, né? Só que, então, isso gera uma insegurança muito grande nos investidores, né, que visam investir no mercado brasileiro, trazendo economias, trazendo investimentos, trazendo tecnologias que vêm do exterior. E isso também é muito ruim para o empreendedor brasileiro que está ali numa situação onde ele precisa, né, vender, ter lucro, prosperar, né, gerar ali valor, ali, gerar riqueza, né, para si, para todas as suas para todos à sua volta, mas aí às vezes ele se depara com uma multa, uma fiscalização da qual ele não estava esperando e acaba precisando ter que pagar muito dinheiro, muitas taxas, muitas multas a partir de um descumprimento de uma obrigação. Isso não é viável, isso já se mostrou inviável há muito tempo. A questão é que essa reforma tributária ela vem se arrastando ao longo do tempo, mas a gente não pode
achar que nada vai acontecer, né? Então, essa é a primeira tendência que nós temos para o mercado contábil em 2021, que é justamente essa simplificação tributária. Uma vez que eu vou diminuir todo esse aparato que precisa ser, que está envolvido com essas entregas de obrigações acessórias, né? Softwares, o tempo gasto para isso, o custo de se contratar um contador para que entregue tudo isso, a tendência é que vá diminuir, né? Até chegar o momento que a própria empresa poderá, ela própria, entregar as obrigações acessórias dela, né? Sem precisar necessariamente que um contador faça esse trabalho. Isso já é possível em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Austrália, como é o caso de alguns países onde não necessariamente é obrigatório a contratação de um contador para poder entregar os impostos. Na verdade, os contadores são contratados com outros fins, com fins que são, de fato, mais gerenciais, né? E aqui no Brasil, não. Aqui, esse estigma de mal necessário é porque toda empresa precisa de um contador, não porque ela quer contratar um contador, é porque alguém precisa de cuidar de todo esse aparato burocrático que gira em torno das operações da empresa. Ora, uma vez diminuindo, né, esse custo com a burocracia, qual que é a consequência disso? O custo dos honorários contábeis, né, o valor, o preço desses honorários, eles tendem igualmente a diminuir. Então, enquanto se contratava uma contabilidade por R$ 500 para poder fazer entrega de Simples Nacional e outras obrigações, com a simplificação de tudo isso, a tendência é que esses custos vão diminuindo, e alguns deles podendo até mesmo ser gratuitos, né? Ou seja, não precisar mais de um contador para poder fazer a entrega de guias como a do Simples Nacional. Inclusive, né, isso já é possível, não é de graça, mas as contabilidades online, hoje, elas oferecem um custo muito pequeno, né, honorários aí que vão de R$ 59 a R$ 149,90, por exemplo, para poder fazer essas entregas que uma contabilidade tradicional cobraria R$ 500. E por que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm investimento, porque eles têm recursos para isso, porque eles têm condição de oferecer por um custo muito pequeno a entrega dessas obrigações, dado que tudo isso é muito automatizado lá dentro desses grandes escritórios de contabilidade online, certo? Então, simplificação tributária é uma questão de tempo. Vamos ter essa simplificação e precisamos nos preparar para poder lidar com uma onda aí de redução de honorários nos próximos anos, né? Por outro lado, né, a gente está falando, assim, ao passo que a gente fala da simplificação tributária, até que isso aconteça, antes a gente vai ter um movimento acontecendo, que é a especialização dos escritórios de contabilidade. O que isso significa, né? Que até que a gente tenha essa simplificação de fato, onde você vai só apertar um botão e vai sair uma guia do outro lado, na verdade, dada a complexidade, né, do sistema tributário do nosso país, e isso vai demorar ainda, como eu disse, alguns anos. Eu espero, né, quem dera se fosse para essa primeira parte da década, mas eu acredito que seja isso algo mais para o final dessa década. Mas enquanto isso, o que vai acontecer? Os escritórios de contabilidade, eles vão se tornar cada vez mais especialistas, ou seja, eles vão ficar mais nichados em determinados segmentos de mercado. Isso já é comum, existe hoje muito mais escritórios que são especializados, por exemplo, esse escritório ele só cuida de transporte, esse escritório só cuida de comércio de autopeças, esse escritório aqui ele só cuida das empresas que têm PIS e COFINS monofásico, por exemplo. Então, já existem esses escritórios que são mais especialistas, no entanto, isso ainda é um percentual muito pequeno. Normalmente, os escritórios de contabilidade, eles são generalistas, eles não são especialistas. Eles atendem todo tipo de empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento e de qualquer tipo de tributação. A tendência é que a gente tenha cada vez mais
pessoas especialistas em segmentos onde tem particularidades ali nessa tributação. Então, o que acontece? A tendência é que a gente tenha, né, ali escritórios que vão ser cada vez mais especialistas em tributação de lucro real, em segmentos de transporte e assim por diante, e essas pessoas, as pessoas que trabalham nesse escritório, elas vão ficar cada vez também mais especializadas nesse tipo de segmento. E o que vai acontecer no final das contas? Quando essa simplificação tributária for acontecendo, de forma que não vai existir tanta necessidade, tanto custo envolvido com essas entregas, essas pessoas que estão trabalhando dentro do escritório, elas tendem a sair do escritório para trabalhar dentro dessas empresas. Porque o custo de contratar essa pessoa, que já tem ali uma expertise muito grande nos impostos, nas declarações, nas obrigações que tange aquele segmento específico, como é o caso do transporte, né? Então, as empresas, elas vão contratar esses especialistas, ou seja, esses escritórios de contabilidade, eles vão acabar virando grandes escolas, grandes fábricas de profissionais especialistas em determinados tipos de tributação, em determinados tipos de legislação tributária. Então, essa é a segunda tendência aqui, que é o surgimento de escritórios mais especialistas, tá? Uma outra coisa, né? Então, essa é a segunda, vamos para a terceira. Um outro ponto, né, que eu vejo aí acontecendo no mercado são as associações, fusões e aquisições mais frequentes. Como assim, Fernanda? Bom, hoje a gente tem, né, dados aí oficiais do CFC, cerca de 75 mil escritórios de contabilidade no Brasil. E essa demanda, né, 75 mil escritórios de contabilidade, é para suprir a demanda aí de milhões de empresas, né, de micro, pequenas e médias empresas no Brasil, que hoje está na faixa, se eu não me engano, de 12 a 13 milhões de empresas. Então, assim, a demanda é muito grande, logo, qualquer esquina que você vai, você vê lá um escritório de contabilidade, né? Vou dar um exemplo. Vai no prédio comercial aí do seu bairro, ou então do centro da sua cidade. Poxa, se você frequenta ali, se você entra dentro desse prédio comercial e ele tem, por exemplo, lá 20 andares, pelo menos a gente vai ter um escritório de contabilidade por andar. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque existe demanda para isso, né? Só que o que acontece, gente? Esses escritórios de contabilidade, né, esses 20 escritórios de contabilidade, normalmente eles são pequenos escritórios que atendem um número ali reduzido de empresas, né? Então, tem ali uma carteira ali de 60 clientes cada um, né? E os recursos são limitados, porque as pessoas também, elas são, às vezes, a mão de obra é desqualificada, o próprio escritório não tem recurso para poder pagar uma mão de obra também que seja mais qualificada, não tem recursos para poder investir nesses treinamentos dessas pessoas, e o dono do escritório acaba pegando ali também a mão na massa, cuidando muito do operacional, logo ele não pensa tão estrategicamente no que tange ali ao crescimento desse escritório, à evolução desse escritório, ao atendimento desse escritório a um número cada vez maior de empresas. Então, ele fica ali, sabe, amarrado, né? Ele fica preso ao tamanho dele, né? Enquanto ele dá conta de atender 60 clientes, as coisas acontecem. E ele não vai se permitir sair desse controle, porque ele não sabe o que pode acontecer. Ele não vai ter, talvez ele não tenha condição de contratar mais pessoas para o escritório, talvez as coisas comecem a sair do eixo, e isso vai atrapalhar o relacionamento que ele já tem com esses 60 clientes dele. E aí, né, às vezes, esses contadores estão ali trabalhando no mesmo prédio, mas eles sequer conversam, porque eles se consideram concorrentes. Mas se a gente parar para pensar, tem tanta empresa no Brasil que essa galerinha não deveria se considerar concorrente. Nem deveria. E se eles unissem esforços, né? E se esses contadores que estão ali trabalhando dentro do mesmo prédio se unissem e formassem um único complexo ali de contadores associados ali, né? Que atendem essas empresas do próprio prédio comercial, mas também de toda a região. Então, a tendência que eu vejo para os próximos anos é que a gente tem uma redução
no número de escritórios de contabilidade, né? Onde a gente vai ter uma redução de 75 mil, às vezes, para 40 mil escritórios, mas que esses escritórios, eles vão atender a uma carteira cada vez maior de empresas, né? Então, a gente, ao invés da gente ter escritório atendendo 10, 20, 30, 40, 50 clientes, a gente vai ter um escritório atendendo 100, 200, 300 clientes, e é uma coisa que é sem fronteiras também, porque não necessariamente esse escritório ele vai se associar apenas com os contadores ali daquela região. Um escritório daqui de Belo Horizonte pode se associar com o escritório do Nordeste, que pode se associar com o escritório de Manaus, por exemplo, e dessa forma, né, essa junção, essa fusão desses escritórios tendem a atender um número cada vez mais diversificado, né, de empresas em todas as regiões do Brasil. E esses escritórios, uma vez mais estruturados, atendendo a um número maior de empresas, acabam se tornando também mais preparados, né, em termos de recursos, para treinar melhor seus funcionários, dar condições melhores de qualidade de vida e de condição de trabalho para a sua equipe. Bom, e por falar em atender em regiões de todo o Brasil, e por falar também em equipe, né, a pandemia ensinou para a gente a trabalhar remotamente, né? Então, não sei vocês, mas aqui na Nuconte, desde março de 2020, a gente está trabalhando remoto. Esse aqui é meu escritório, né, dentro da minha casa, e desde quando a gente iniciou na pandemia, a gente tem aprendido a trabalhar de forma home office, né? Isso traz muitas desvantagens, de dizer para vocês que não é essa Coca-Cola toda que todo mundo fala por aí, que tudo é maravilhoso, não é. Eu sinto falta de encontrar com as pessoas presencialmente e tudo, mas, por outro lado, né, a gente tem um ganho aí, que é esse fim dessa barreira geográfica no que tange ao atendimento ao cliente e também à contratação das pessoas, né? Antes era impossível você imaginar contratar, eu aqui em Belo Horizonte, contratar alguém lá do Rio Grande do Norte. Não tinha como eu pensar, cogitar nisso. Essa pessoa, para trabalhar no Conte, ela teria que vir morar aqui, teria que vir trabalhar aqui em Belo Horizonte, né? Mas não é o caso. Hoje a gente já tem equipes remotas, né, que trabalham aí em tudo quanto é região do país. A mesma coisa pode acontecer e vai acontecer com os escritórios de contabilidade cada vez mais. Isso é muito bom para vocês, estudantes que estão aí querendo, né, alcançar aí o emprego, estão aspirando um emprego no escritório. Porque com esse fim da barreira geográfica, né, os escritórios de contabilidade, eles não começam a concorrer apenas entre aquelas pessoas daquela região. Não, é gente do Brasil inteiro. Então, esse escritório, se ele quer contratar uma pessoa realmente qualificada para ser um gerente contábil, para ser um analista contábil, ele tem que dar condições boas de trabalho, porque esse escritório que está aqui em Belo Horizonte, com uma vaga aberta para analista contábil, está concorrendo com um escritório lá no Rio Grande do Norte, que também tem uma vaga de analista contábil remota e cheio de benefícios, né? Então, a gente vai ter propostas de emprego cada vez mais atraentes, mais atrativas para, né, os estudantes, para os contadores aí formados em ciências contábeis, né, e outras pessoas que trabalham em escritório, e isso não vai ser mais algo que é ali dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, isso vai ser por todo o Brasil, né? Então, a gente vai ter não só funcionários trabalhando em tudo quanto é canto do país, como também nós teremos esse escritório atendendo a regiões de todo o Brasil. É claro que isso tem as suas limitações no que tange a legislação, principalmente do ISS, que é diferente em cada município. Então, os escritórios, eles tendem a ficar mais receosos em atender empresas que são de outras regiões, que não são da mesma região deles. No entanto, uma vez que você contrata uma pessoa que é do Rio Grande do Norte, que entende de ISS do Rio Grande do Norte,
esse problema já vai ser resolvido, entendeu? Então, quanto mais a gente acaba com esse fim dessa barreira, mais a gente consegue ter escritórios que deixam de ser locais e passam a ser globais, seja atendendo empresas de todos os lugares do país, quiçá do mundo, seja de pessoas trabalhando remotamente em qualquer lugar do país também. Bom, agora vamos falar de um tema que eu acho muito promissor, né? Talvez vocês achem super viagem, eu não, eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, né? Mas é claro, gente, são só previsões, não quer dizer que de fato é isso que vai acontecer, mas eu tenho uma teoria de como que vai ser um novo modelo de negócio contábil para os próximos anos, né? E mas antes, gente, eu até mudei aqui, ó, se inscrevam não, me sigam lá no Instagram, aqui, ó, @fernandarocha.csc, para vocês poderem me acompanhar. E lá eu estou sempre falando sobre contabilidade consultiva, gestão do escritório contábil, sobre o mercado contábil como um todo. Então, sempre tem conteúdos legais lá. Me sigam lá, beleza? Bom, mas vamos lá. Como que funciona o mercado contábil hoje? A gente tem os escritórios de contabilidade, cada um ali no seu quadrado, trabalhando e atendendo a uma carteira de clientes, e essas empresas elas vão procurando esses escritórios de contabilidade por indicação e tudo mais. Esses escritórios hoje, né, como eu disse, eles são muito genéricos, né? Então, eles atendem todo e qualquer tipo de empresa, embora a gente tenha uma tendência para que esses escritórios se tornem cada vez mais especialistas para tratar das complexidades tributárias específicas para cada segmento de negócio. Isso a gente já falou. Só que acontece o seguinte: nós temos e defendemos, né, a bandeira da importância do contador se posicionar de forma estratégica, se posicionar como um contador consultor para as empresas, ou seja, não cuidando apenas das obrigações acessórias, mas sendo essencial para essas empresas no que tange a tomada de decisão, né? Então, para isso, esses contadores, eles precisam, de fato, aplicar a ciência da contabilidade, que é a ciência que cuida, né, e que entende a riqueza das empresas. É interessante, gente, a gente entender qual que é o conceito de riqueza, sabe? Riqueza é quando uma empresa, ela extrai recursos, seja da sociedade, né, através de pessoas, né? Então, ela extrai recursos da natureza, do meio ambiente, da sociedade, e devolve isso no formato que gera valor para todos à sua volta. Isso é riqueza. E ela devolve isso de uma forma multiplicada. Ou seja, ela pega recursozinhos e transforma em recursosões. Ela pega dinheirinho e faz dinheirão. E o que ela faz com esse dinheirão? Ela devolve para a sociedade em forma de serviços ou produtos com qualidade, em condições favoráveis para que as pessoas possam usufruir cada vez mais democraticamente desses produtos ou desses serviços. Ela devolve isso na forma de mais empregos para as pessoas ali ao seu redor, devolve isso em empregos que têm melhor salubridade, melhor qualidade de vida, né? Então, isso é uma empresa que gera riqueza para si e para todos à sua volta, né? E a contabilidade, ela é a ciência que consegue achar onde está, né? Em quais situações, né, de temperatura e ambiente essa empresa consegue, de fato, gerar essa riqueza, extraindo menos e produzindo mais, né? Uma empresa sustentável, uma empresa próspera, né? Então, em qual circunstância essa empresa consegue gerar riqueza para a sociedade? É isso que a gente estuda na contabilidade. Ou seja, uma empresa que tem os prazos que estão desorganizados ali, prazo com fornecedor é menor do que o prazo que ela tem para receber com o cliente, isso
provoca uma anomalia no caixa da empresa, faz a empresa desabastecer o seu caixa ao longo do tempo, e isso provoca ali, por exemplo, pode provocar, né, uma série de inadimplências, uma série de problemas de caixa dessa empresa em honrar com suas obrigações. Logo, ela vai precisar demitir funcionários, logo ela vai começar a ficar inadimplente com seus fornecedores, vai precisar aumentar o preço, aumentar os prazos, né, com seus clientes, e isso vai ser algo que vai prejudicá-la, pode prejudicar seus clientes também. Então, uma empresa que não gera riqueza, ela é uma empresa doente. E essa empresa, essa doença, ela é igual um câncer, ela espalha, porque ela prejudica todos que estão ali envolvidos de alguma forma com essa empresa, seja os próprios sócios, seja os próprios funcionários que ficam ali, né, sob aquele medo, né, de serem mandados embora a qualquer momento. Então isso né, ninguém merece viver uma vida assim. Isso gera problema para os fornecedores que começam a não receber mais em dia dessa empresa que estava sempre pagando em dia, era sempre bonitinha ali. Então, isso gera outros problemas no fluxo de caixa desses fornecedores e também começa a gerar problema para os clientes. Não entrega dentro do prazo, a qualidade do serviço diminui, a qualidade do produto diminui. E isso, gente, é uma cadeia sem fim, né? Até chegar em mim, você, onde a gente contrata ali um serviço ou compra essa água, que antes ela era uma água muito mais saborosa e tal, e agora ela é uma água que está com uma qualidade muito pior. Quando a gente vê a qualidade dos produtos que a gente consome diminuir, isso significa que toda essa cadeia foi afetada por um câncer, que é a não prosperidade, a não geração de riqueza, de, às vezes, uma empresa dessa cadeia. Então, é muito claro vocês entenderem o quão é importante a contabilidade descobrir onde está esse câncer e corrigir para que ele deixe de espalhar pela cadeia. Bom, então, voltando aqui no nosso entendimento desse modelo de negócio. Existem contadores que estão dispostos a estudar muito, muito a fundo, cada vez mais, a contabilidade consultiva, né? Aplicar a ciência contábil no contexto das pequenas empresas, e isso requer estudo, trabalho, mudança de posicionamento, mudança de comportamento, né? Deixar de ser aquele contador que é somente o portador das más notícias, né, que fica ali só entregando guia e folha, para se posicionar como consultor. E posicionar como consultor, você tem que mudar a imagem mesmo, sabe? Tem que passar a se vestir melhor, né? Esse é o ponto, né? Tem que passar a se comportar como tal. E às vezes o contador, ele tá tão desgastado, tá tão cansado, que ele não quer, ou então não dá conta, sabe, de provocar essa mudança interna mesmo. Ele tem dificuldade. Só que vocês, meus queridos estudantes de contábeis, vocês são o futuro da nossa geração, vocês são o futuro da nossa profissão. E eu preciso que vocês, quando formem em contabilidade, vocês sejam bons. Vocês não podem ser medíocres, não. Vocês não podem entrar no mercado contábil sem saber debitar e creditar, meu Deus do céu. Vocês não podem entrar no mercado contábil sem entender quem que é no Conte, quem que é Conta Azul, quem que é Nibo, quem que é Contabilizei, porque senão, meus filhos, vocês vão apanhar tanto no mercado, sabe? Então, eu preciso que você estude muito, mas não é só o estudo ali, né, do seu caderninho, não, é estudar o mercado, é entender o que está à sua volta. E eu preciso dessa visão sistêmica sua, eu preciso dessa visão holística sua, porque você vai ter que ir lá no cliente, lá no empresário, e entender onde que está o problema. De um empresário que não entende nada de gestão, né? Então, o que você aprende aí é muito fofo, porque tem um balanço lá todo fechadinho, e você vai fazer uma análise de balanço ali da Vale, né, sei lá, da Renner, que seja, e tá tudo pronto. Só que na pequena empresa, meu filho, não é assim, não. Na pequena empresa, o primeiro problema que você vai ter é conseguir dados. Você não tem. O empresário mistura tudo, conta pessoa física, conta com pessoa jurídica, princípio da entidade não existe ali, viu? Então, ele mistura tudo, pessoa jurídica, ele é cabeça dura, porque você vai falar para ele não fazer isso, ele vai tipo olhar para você, né? Quem é você para me dizer isso? Então, quer dizer, existe todo um trabalho, um preparo para que você chegue nesse empresário e consiga educá-lo, consiga fazê-lo entender e
valorizar esse trabalho da contabilidade no que tange a análise dos dados com base naquilo que ele está ali produzindo, né? Então, a gente tem que pegar esse contexto da empresa, o contexto desse empresário, entender qual é o perfil dele, entender como que funciona essa cadeia onde essa empresa está inserida, conseguir esses dados, que, como eu disse, não são fáceis, separar o joio do trigo, que a pessoa jurídica deixa na pessoa jurídica, a pessoa física a gente vai separar e deixar na pessoa física, para que assim a gente consiga ter um diagnóstico e entender qual é o problema dessa empresa. E aí podem ser dos mais variados possíveis. Pode ser uma empresa que esteja com excesso de estoque, pode ser uma empresa que esteja com markup muito baixo, pode ser uma empresa que esteja com capital de giro negativo, pode ser uma empresa que esteja com excesso de endividamento. Enfim, existem inúmeros diagnósticos que podemos ter para a gente entender como a gente vai estancar essa hemorragia que está matando aos poucos ou muito rápido determinada empresa. Precisa de estudo. Eu preciso de você para isso. Porque sabe o que acontece? Existe no nosso mercado um tanto de contador que não está disposto a fazer isso. Não está. Não está, mas ele não é bobo e ele está percebendo o seguinte, que os clientes dele estão ficando cada vez mais inadimplentes, os clientes desse escritório estão trocando de contador porque estão indo para outro mais barato. Então, ele está vendo, né, um fenômeno ali na carteira de clientes dele de empresários que estão, sabe, saindo fora. Aquele cara que era super inadimplente, super adimplente, pagava tudo em dia, de repente começou a não pagar mais o escritório. Aquele que, poxa, tinha ali um faturamento muito bom, faturava ali, pagava, sei lá, 2 mil de honorário, de repente esse faturamento começou a cair e ele teve que reduzir o honorário. De repente essas empresas começaram a fechar, quer dizer, ele está vendo, né, sobretudo no momento que a gente está, um momento de crise econômica, sanitária, que seja, ele está vendo, o contador está mais do que nunca vendo que algo precisa ser feito. Mas, às vezes, ele é o taxista que não quis virar Uber, sabe? Ele quer continuar sendo taxista, né? Mas, ao contrário dessa dicotomia entre Uber e táxi, que é uma relação predatória, essa relação entre contador que não quer fazer esse trabalho mais consultivo, em relação a vocês que querem pra caramba, pode ser algo muito simbiótico. O que eu vejo acontecer no mercado nas próximas décadas, nos próximos anos, na verdade, é que vocês vão ser contratados, não é nem pelas empresas, vocês vão ser contratados pelos contadores a fazerem esse trabalho consultivo para a carteira de cliente deles. E como é que isso vai se dar? Bom, então, pensa no Tinder, né? E o Tinder, é um exemplo tosco, mas eu acho que todo mundo vai entender se eu dar o exemplo do Tinder. Pensa que eu sou uma contadora, eu tenho 60 clientes e eu quero fazer um serviço consultivo para algumas dessas empresas que eu entendi que esses clientes meus estão precisando de uma consultoria de indicadores de performance, de melhoria ali no crescimento, de reformulação ali da proposta de valor dessas empresas e tudo mais. Bom, eu não tenho expertise, eu não tenho saco, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu vou lá no Tinder, né, no Tinder dos contadores, procurar um consultor que tenha essa expertise, que queira prestar esse serviço consultivo, né, de crescimento para esses clientes meus e, eu vou participar desse processo. E aí, o que vai acontecer? Vai ter ali um cardápio de contadores consultores que fazem os mais variados tipos de serviços e um determinado momento você vai dar match. Aquele contador, né, que de fato faz esse tipo de serviço de aumento da performance da empresa, aumento do faturamento, foco em aumentar o faturamento, foco em recuperar o lucro da empresa, ele vai aparecer, vai dar match com esse contador, né, no caso eu ali, estou dando o meu exemplo, e aí nós dois vamos conversar e vamos prestar esse serviço consultivo para essa empresa. Eu vou ficar ali como intermediadora disso, né? Ou seja, tudo que você fizer, você vai me dar, você vai me reportar, todas as informações que você precisar, eu vou te fornecer, né? E
aí, no final das contas, todo mundo sai ganhando. Você vai sair ganhando, porque você vai ganhar uma parcela desse serviço que foi prestado. Eu vou ganhar, porque eu também, né, fui eu que indiquei o cliente, então eu também ganho com isso. A plataforma que é a mediadora que fez esse Tinder aí acontecer, esse match aí acontecer, vai ganhar um percentual. E a empresa, obviamente, vai conseguir aquilo que ela queria, que é recuperar ali o faturamento, recuperar os lucros, os resultados dela. Ou seja, o que eu vejo é esse trabalho simbiótico acontecendo entre jovens profissionais de contabilidade, pequenos, né, assim, consultores, promissores, super maravilhosos no mercado, sendo contratados por esses contadores um pouco mais tradicionais, um pouco mais conservadores, muitas vezes que não querem mais, né, entrar nessa esfera de estudo e de trabalho e de, cara, ele só quer ficar sossegado. E aí você vai ser esse cara que vai resolver esse problema tanto para o contador e para o cliente dele, aumentando ali esse laço, né, de relacionamento entre o contador, que vai conseguir gerar valor para a empresa, cliente dele, não através do trabalho dele, mas através do seu trabalho, e todo mundo sai muito feliz com isso. O que vocês acharam? Então, meus filhos, cuidem muito bem do trabalho de vocês no que tange a estudar mais sobre contabilidade consultiva, sobre o contexto das pequenas empresas, sobre a importância do trabalho, do papel do contador na realidade das pequenas empresas. Esquecem o que a faculdade está falando para vocês sobre demonstrações contábeis e análise de demonstrações contábeis das grandes, porque a realidade da pequena empresa, meu amigo, é muito diferente. Mas eu te falo, 93% das empresas ativas no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. Então, não faz sentido você querer se tornar um trainee, se você se tornar aí um cara aí de Big Four, ou querer trabalhar na Uzi Minas, né, grandes empresas, sendo que a demanda está maior justamente nas pequenas empresas. Então, se especialize nisso. Estude contabilidade consultiva. Quer saber onde você vai achar mais sobre contabilidade consultiva? Aqui, como eu disse, no meu Instagram, tem o meu canal no YouTube também, que chama Fernanda Rocha Contabilidade Consultiva, e aí você vai saber como aplicar essa linda ciência que você estuda para as grandes empresas, que também é a ciência que se aplica nas pequenas. É a mesma ciência, a forma com que se aplica é um pouco diferente, e é isso que o NuConte trata, né? O NuConte, eu falei do CSC no começo dessa nossa conversa, mas o NuConte, deixa eu explicar para vocês, né? Eu sou fundadora do NuConte, o NuConte é uma startup, tem 4 anos de existência, e o nosso objetivo é gerenciar as entregas da contabilidade consultiva para todos os tipos de empresa que fazem parte da carteira do contador, né? Então, para uma empresa que tem a contabilidade em dia, que é uma empresa perfeita, né, que manda tudo organizadinho, não sonega e tudo, eu vou conseguir gerar, né, um valor para ela através de um diagnóstico, uma análise da saúde dessa empresa. Agora, aquela empresa que é desorganizada, aquela empresa que manda tudo atrasado, que tem uma série de problemas, eu também consigo fazer a contabilidade consultiva para elas. Só que ao invés de eu focar na saúde, eu vou focar no risco. O risco que essa empresa está correndo de não estar dentro dos eixos, de estar sonegando, de estar distribuindo lucro mais do que deveria, né? Aí aquela empresa que nem sequer tem dados, eu também consigo fazer contabilidade consultiva para elas. Dessa vez, não com dados que vêm diretamente do departamento contábil, mas dados que vêm do DP e do fiscal. Afinal de contas, faturamento, compras, vendas, turnover, quantidade de funcionários, peso da folha em relação ao faturamento, todas essas informações, elas são fundamentais para as empresas tomarem decisão. E, através da contabilidade consultiva, a gente consegue, né, empacotar essas entregas de tal forma que esse empresário consegue, olha, ler, entender e valorizar. Essa é a grande dificuldade que o contador tem, fazer com que o cliente valorize o trabalho dele. Mas uma vez que você entrega esse trabalho de um jeito mais democrático, né, que faça mais sentido para a realidade da pequena empresa, esse empresário passa a entender aquilo que ele não entendia antes. E por último, e não menos importante, aí então,
a última tendência que eu queria falar com vocês para as próximas décadas é a valorização da contabilidade como ciência, né? E por falar em ciência, né, gente? São muitos os temas envolvendo ciência nos últimos 2 anos, né? Nesse ano e no ano passado, uma vez que a gente só fala de vacina, de tratamento precoce, de pandemia, de vírus, etc., né? Então, acho que nunca se falou tanto em ciência como se falou agora. E aí fica naquela discussão eterna sobre o que é ciência de verdade e o que não é ciência, o que é pseudociência, né? E fica nessa dicotomia, fica nessa briga e tal. Mas sabe uma coisa que eu tirei de conclusão nisso tudo? É que a verdadeira ciência, né? A ciência que é ali respaldada nos testes, nas validações, nas confirmações ou no refutamento das hipóteses, ela é uma ciência cuja massa não tem acesso. Por quê? A forma com que a ciência é feita e apresentada, ela é restrita a um número muito pequeno de pessoas que, de fato, detêm esse conhecimento e estudam ele. Quando essa ciência ela vai ser comunicada para a massa, são utilizados, às vezes, muitos termos que são difíceis de uma pessoa leiga entender. Então, ela não entende aquilo. Ela, por exemplo, né, a questão da vacina. A pessoa fica sem entender 50% de eficácia, o que é, o que não é. Então, cara, isso vai gerando, né, uma série de incertezas, uma série de inseguranças, e a pessoa não passa nem a acreditar naquilo, porque, tipo, ai, cara, sei lá, o pessoal tá falando que o negócio lá não é muito seguro, não tem eficácia, não, que vacina, inclusive, é pior tomar vacina do que é pior tomar do que não tomar. Então, quer dizer, isso gera um tanto de atritos. Isso porque a ciência tem dificuldade de se comunicar com pessoas leigas, com pessoas da grande massa. A mesma coisa acontece com a nossa ciência, a ciência contábil. Quando você entrega um balancete contábil da forma que ele é ali, né? Com as colunas de ativo, passivo, débito, crédito, saldo inicial, saldo final, cara, você não consegue se comunicar com o pequeno empresário. Ele não entende isso. Não adianta, né? Então, como que a gente quer pegar algo que a gente trabalha na academia, né? Quando eu falo academia, é no curso de contábeis, como que a gente vai pegar isso que a gente aprende, né? Que é tão legal, imagino que vocês devem amar contabilidade como eu amo, e eu digo, sou apaixonada por contabilidade, mas eu só me apaixonei depois que eu conheci, porque nos primeiros semestres de contabilidade, aquele negócio de débito e crédito era um trem que não entrava na minha cabeça, logo eu achava que não servia para nada. Depois que eu entendi que a contabilidade é a medicina das empresas, né, que tem esse papel de reabilitar empresas e levá-las à prosperidade, aí sim eu passei a dar valor, né? Só que antes disso, o que eu via era um tanto de termos que eu, cara, não, sabe, aquilo ali não entrava na minha cabeça. Se não entrava na minha cabeça de estudante de contábeis, imagina em um pequeno profissional ali, um pequeno empresário, sabe? Então, qual que é o nosso papel aqui, né? Então, vamos alinhar aqui com vocês, né? Qual que é o nosso papel, futuros contadores? É fazer com que a linguagem da contabilidade seja mais acessível para as pessoas leigas, para os pequenos empresários. Dessa forma, a gente vai conseguir democratizar esse conhecimento. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se a gente fala de forma difícil, a gente não conecta, a gente não cria laços. Então, o nosso papel é fazer com que a contabilidade seja cada vez mais acessível para a grande massa. Inclusive, eu tenho até uma frase aqui que fala sobre isso. Quer ver? Eu queria até ler aqui para vocês. Então, vamos lá. Para essa próxima década, o nosso desafio é tornar a linguagem da ciência contábil mais democrática e mais dialogável, para que consigamos, de uma vez por todas, evidenciar a sua importância e seu enorme valor para a sociedade. E um outro trecho que eu queria ler aqui desse artigo que eu escrevi é esse aqui, olha. A ciência é democrática, ela é simples, aplicável ao cotidiano
E ela definitivamente não é teórica, né? Não adianta a gente aprender alguma coisa na teoria, no curso de ciências contábeis, e não conseguir aplicar ele na prática. Então, a gente não está conseguindo aplicar na prática, tem um problema aí, né? Ela definitivamente não é teórica. A ciência é baseada em experimentação, vivência, ela é sentida, ela é vivida, né? Então, as experiências que eu tive depois que eu mergulhei nesse mundo das pequenas empresas me trouxe muito mais evidências científicas do que o trabalho que eu tive nesses 4 anos estudando contabilidade na academia. Isso trouxe para mim uma forma muito mais comunicável, né, de trabalho, para fazer com que a contabilidade que está aqui no meu DNA, que está aqui no meu sangue, eu conseguisse traduzir, interpretar e aplicar essa contabilidade no contexto das pequenas empresas. E é isso que eu espero que vocês façam, sabe? Eu espero que vocês desejem, do fundo do coração de vocês, não se tornarem mais um profissional cuspido no mercado que quer ser um trainee, que quer ser um sei lá o que de Big Four. Cara, o mundo, o Brasil precisa de contadores, consultores focados em pequenas empresas. Isso é carente no mercado, a gente precisa de vocês. Só que vocês precisam estudar. Vocês não podem sair aí totalmente alheio da vida, totalmente alheio do mercado. Então, estudem o mercado de contabilidade, estudem quem são os players, estudem, né, quais são as dores desse mercado, os desafios que a gente tem, né, nesses próximos anos, estudem como que é a relação, né, do contador em relação aos clientes, em relação às pequenas empresas, que tudo isso vai ser muito, muito bem aceito quando você, de fato, se tornar um profissional formado em ciências contábeis. Beleza, galera? Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o NuConte e sobre o Movimento Contabilidade Sem Chatice, vocês podem estar seguindo aqui o meu Instagram, @fernandarocha.csc, que lá eu estou sempre postando coisas a respeito da contabilidade consultiva e como que o NuConte, como startup, garante essas entregas e como o Movimento Contabilidade Sem Chatice acolhe todos aqueles que desejam se tornar contadores, consultores. Beleza, pessoal? Então, um beijo para vocês, espero ter ajudado, espero ter agregado. Tamo junto, é isso aí. Valeu, tchau, tchau.